nome de Jesus. Oh, como é bom estar na casa de Deus, como é bom receber do nosso Criador, não é mesmo? Hoje, amanhã, é aquela manhã, está quentinho, mas está ventando, né? Cada dia de um jeito, não é isso, irmãos? Mas importante, meus irmãos, é que cada dia tem a sua beleza e a gente tem que saber apreciá-la, né? Dia de chuva, às vezes, é um desconforto, né? Está chovendo, como é que eu vou sair para colocar a capa de chuva? Vou ter que levar sombreira, guarda-chuva, e às vezes ainda vou me molhar. Mas pensa, se não for a chuva, as plantas não crescem, né? Se não for a chuva, não tem colheita, não é isso? Aí no outro dia a gente acorda com aquele calorão, aquele solão, né? Que racha o coco. Aí às vezes, nossa, que desconforto, eu preciso usar o uniforme no meu trabalho, nossa, fico com calor, eu queria estar na piscina. Mas se lembra, se não for esse sol, meu irmão, minha irmã, nós não temos o que? Essa mesma vegetação linda, nós não temos aí, né, o aquecimento, né, do nosso corpo, a gente não tem o aquecimento do nosso planeta, não é isso? Precisa desse aquecimento também. E tem o dia que a gente acorda aquele frio, né? Aquele frio, meu Deus, mas que frio, tem que sair todo agasalhado. Mas pensa, meu irmão, minha irmã, primeiro também depois do calor tem que ver um esfriamento, né? Senão vai ficar quente e insuportável, não é isso? Então tem beleza, cada momento tem a sua beleza, cada estação tem a sua beleza, né? Cada coisa que Deus criou tem a sua beleza. Por isso que a palavra de Deus diz, toda vez que Deus ia criando, lá em Gênesis, falava assim, Deus viu o que é? Amém? O que acontece, coloca no teu coração, que é contraditória à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós não atribuímos a Deus. Nós atribuímos ao diabo e ao pecado que habita em nós. E esse diabo que nós temos que vencer no nome de Jesus é o pecado que nós temos que superar dentro de nós. Amém? E assim a gente vai ser capaz de viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? A palavra de Deus hoje começa em Jeremias. Vamos achar Jeremias, profetas maiores, capítulo 29, verso 11. Jeremias 29, 11. Em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Em nome de Jesus. Oi? Obrigado. 29 anos. Se não tiver com a Bíblia, preferir, tem aqui no monitor. Amém? Jeremias 29 anos. Posso? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Meus irmãos, essa palavra é linda, né? Confortante e fortalecedor, né? Ao mesmo tempo, não é isso? Porque olha só, Deus está dizendo para nós, eu penso de vós pensamentos de paz. Parar para pensar, paz é uma coisa muito importante, né? Porque paz, meus irmãos, quando a Bíblia fala de paz, presta atenção nisso, ela não é a paz do mundo. Já preguei aqui algumas vezes. Jesus falou, eu vos dou a minha paz. Amém? Não a dou como o mundo a dá. Então são pazes diferentes. A paz do mundo depende de um monte de coisa. O tempo tem que estar, né, certinho, né? Não pode estar nem frio demais, nem quente demais, nem inventando de menos. Os preços tem que estar abaixo. O salário tem que estar alto. Não é isso? A casa tem que estar arrumadinha. As crianças
não pode fazer malcriação, né? O papai ou o vovô, às vezes mais velho, não pode ser teimoso, tem esse problema, né? Ô, meus irmãos, aí é fácil ter paz, né? Tudo conspira em favor. Mas quando se trata da paz no mundo, meu irmão, mudou uma variável, a paz cai. Então aquele dia que você está em paz, mas a sua esposa, seu esposo está de mau humor, pronto, acabou a sua paz. O salário não veio como você planejou, porque teve aquele imposto que você não contou. Aí acabou a sua paz. Não é isso? Aí você está lá na sua casa tranquilo, chega aquela, né, irmão Fonseca, chega aquela multa. Mas que multa é essa? Eu não estava contando com essa multa. Pronto, perdeu a paz. Não, meus irmãos, não é essa paz que é a paz bíblica. A paz bíblica é aquela paz que, apesar do esposo e da esposa estarem de mau humor, apesar do salário não ter sido bem aquilo que planejou, apesar da multa que a gente não estava esperando chegou, ainda assim eu estou em paz. Amém? Por isso essa é a paz que excede todo o nosso entendimento, como diz a Bíblia. É dizer assim: irmã Maria, mas está dando tanta coisa errada à tua volta e a senhora está aí tão tranquila, tão alegre. Amém? É isso, essa é a paz de Deus. E essa paz que nós devemos perseguir, porque Deus está dizendo, porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz. Ou seja, o plano de Deus para a nossa vida, olha o pensamento não é aquilo, quando você vai planejar, não é justamente o momento que você pensa antes de executar? Então esse pensamento de Deus é justamente esse, é o planejamento. A gente poderia ter mudado a palavra, pensamento por planejamento, para ficar claro, porque eu bem sei o planejamento que planejo para vós, é um planejamento de paz. Esse é o plano de Deus, não de mal. Ou seja, se aconteceu alguma coisa que não tem a ver com essa paz, meu irmão, não é Deus. Então você tem que identificar onde é que está esse problema, onde que nasceu esse problema, e eu tenho que ir lá na raiz do problema e arrancar. Um dos problemas da época que vem chuva aí, quem tem grama em casa, quem tem quintal, sabe como eu vou falar, né? Começa a crescer uns matos, nada a ver, né? Se às vezes você está cuidando da grama, lá está bonito, de repente aparece um treco lá, um pé de mamona no meio ali, e se você não tira na hora e cresce um pouquinho, e quando é chuva assim, cresce rápido, né? Você sua para tirar aquele negócio, não é assim? Mas você tem que tirar lá na raiz. Se não tirar na raiz, o que vai acontecer, hein, irmão João? Você chegar só cortar o gato. Se você só cortar, pegar ali a faca e corta, o que vai acontecer daqui a pouco? Cresce de novo. Então o mal, meus irmãos, a gente tem que examinar, identificar e arrancar pela raiz. Meu irmão, preste atenção nessa palavra, não é de hoje, mas o Espírito está dizendo para eu falar isso. Você sempre deve pensar assim, que todos nós temos uma fechadura, e o diabo sabe exatamente a chave que ele tem que usar nessa fechadura para nos causar um mal. Ele sabe. Todos nós, meu irmão, nós nascemos imperfeitos e estamos nesse mundo para nos corrigir. Por isso que a palavra de Deus está aqui, é por isso que a gente vem ao culto escutar. Na medida em que a gente vai avançando, nós vamos fechando algumas fechaduras, vamos arrancando essas fechaduras da nossa vida. Mas às vezes vão ter fechaduras que vão ficar lá até a gente ir para agora. E nós vamos ter que lidar, sempre que o diabo tentar enfiar a chave ali dentro, ele vai ter que resistir. Às vezes a fechadura do irmão é a lascívia. O que é lascívia? É inclinação ao pecado da carne. É querer, né, o que não deve querer em termos de relações entre homem e mulher. Às vezes é uma fechadura afetiva. A pessoa ela é dependente afetivamente. Ela não consegue ter autoestima. Ela não consegue ser independente. Às vezes tem pessoa que a fechadura é o quê? É desonestidade. Se der mole, ela já está arrumando encrenca, já está dando golpe, já está buscando um caminho curto para se dar bem.
Às vezes a fechadura é inveja. A pessoa não consegue ficar feliz com a felicidade dos outros, ela quer tudo que é dos outros. Às vezes a fechadura é a ira, mas não pode fazer nada, porque a pessoa já explode. Ela começa a xingar, brigar, maltratar. Estão entendendo, meus irmãos? Cada um tem uma fechadura. Não adianta dizer que não tem, que tem. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero saber não, amém? E ninguém aqui quer saber da fechadura do outro, tá bom? Porque aqui a gente não olha para o cisco do olho dos outros. A gente remove a travessão do nosso próprio. Nós estamos preocupados em entender a nossa fechadura, para tampar essa fechadura, para arrancar essa fechadura. E se a gente não conseguir a vida inteira, nós vamos, toda vez que o diabo chegar com a chave, nós vamos tirar a chave da mão dele. Vamos dar um tapa na mão dele para tirar essa chave daqui. Que essa chave não vai entrar nessa fechadura, não, que essa fechadura está marcada. Está claro, meus irmãos? Esse mal aí, ó, não é de Deus. Esse mal está em você, porque Adão comeu aquele fruto quando não devia. E o diabo sabe o que ele deve fazer para te atingir. Lembra que Jesus jejuou 40 dias? Quando o diabo chegou para ele, o que o diabo ofereceu? O que Jesus mais queria. O diabo sabe como apertar, como tentar nos tirar do caminho de paz. Ele sabe exatamente o segredo da nossa fechadura. E aí é nós, meu irmão, não tenha dúvida. Essa batalha não é para botar na mão de Deus, essa é a nossa batalha. Porque o pensamento de Deus é de paz, não de mal. Então, se o mal entra, é porque nós entramos. Seja por ação ou inação, ou seja porque nós fizemos alguma coisa errada, seja porque nós não nos preparamos para quando o diabo aparece com a chave. A culpa nunca é de Deus. Meus irmãos, prestem atenção nisso. E muitas vezes alguns pregadores, alguns ministérios ficam muito nessa: pede para Deus, pede para Deus, pede para Deus. A gente pede para Deus, só que às vezes a gente pede a bênção, às vezes a gente pede força para alcançar a bênção. Amém? Tem momento que Deus vai e Ele faz. Tem hora que a gente tem que falar: Deus me dá força para eu fazer. E nesse caso aqui, essa luta é nossa. Tem que falar: Deus me dá força. Olha como é que está lá na. Olha como que quando Jesus nos ensinou a oração modelo, que Ele disse. O que Ele disse? O que Ele disse? Olha lá, vamos lembrar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade de paz, assim na terra como é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixeis cair em tentação, não é isso? E livra-nos do mal. Então, primeiro é não deixar cair em tentação. O Senhor me dá força para não cair em tentação, e assim o Senhor vai me livrar. Amém? É desse jeito, para vos dar o fim que esperais. E aí, meu irmão, se você está ali pertinho de Deus e brota no seu coração um sonho, um desejo, uma vontade, meu irmão, Deus vai te ajudar a chegar lá. Está claro? Presta atenção, olha a diferença, hein? Presta atenção nas palavras. Aqui a ordem dos fatores altera o resultado. Lembra lá da matemática? Presta atenção. Deus nos dá vontade, e o diabo também. A pessoa estava lá no mundo e tinha vontade de ter uma moto, tinha um sonho de ter uma moto. Aí ele vai para a igreja, por quê? Porque ele viu que tem um amigo, um parente, um tio, sobrinho, a mãe, o pai que foram para a igreja orar e conseguiram a bênção. Aí ele fala: eu vou para a igreja, porque se eu for para a igreja, eu vou orar e Deus vai me dar uma moto. Você acha que tem gente que não faz isso? Eu tenho certeza que tem gente que faz isso, né? Parece que a igreja é supermercado, né, Jonas? Chega aqui, devolve o dízimo e leva a bênção. Não entendeu nada.
Primeiro a gente entrega o coração, só depois leva a bênção. Não é dízimo, não, coração. Mas vamos lá. Aí o irmão entra e quer a moto. Fica orando, Deus, me dê a moto, me dê a moto, me dê a moto. Meu irmão, se o seu desejo nasceu lá fora, não coloca na conta de Deus, não, tá bom? A probabilidade de ter sido o diabo que plantou isso no teu coração é muito grande. E aí o irmão ainda fica com raiva, né? Ah, eu orei, não ganhei a moto, vou embora também dessa igreja. Não é assim? Acontece ou não acontece? Aí vai embora e fica chateado. Aí passa um tempo e ele consegue a moto. Tá vendo? Não precisa desse Deus não. Eu queria a moto, fui para a igreja e não consegui, mas com o meu esforço eu conquistei. Passa uma semana e tem um acidente fatal. Ou perde uma perna. É ou não é assim que acontece? Deus não ia te dar essa moto não, filho. Sabe por quê? Porque Ele tem um sonho de paz na tua vida. Ele não quer fazer a tua vontade. Ele tem uma vontade boa para a tua vida. A tua te leva, desculpa a palavra forte, à desgraça. Meus irmãos, não se amoldeiem ao padrão desse mundo, mas deixai que a graça de Deus te contamine de tal forma que ela mude a tua mente. E no momento que ela mudar a tua mente, você será capaz de provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, é assim que a coisa funciona. Você primeiro tem que mudar a sua forma de pensar, sua forma de ver o mundo, amém? Então você entrou na igreja com o desejo de ter uma moto. Primeira coisa, você tem que descer nas águas e deixar esse desejo lá no fundo da piscina. Não, eu não quero moto, eu quero Jesus. Não, eu não quero nada, eu quero Deus na minha vida, eu quero ser uma pessoa que Deus vai olhar para mim e vai dizer assim, esse filho aqui eu me orgulho. E aí na sua oração, Deus vai fazer surgir um broto dentro do teu coração, de um desejo santo, lindo e bom. Não é moto, meu filho, não é moto, é honestidade. Não é moto não, é ser um bom profissional. Não é moto não, é voltar lá naquele curso que você abandonou, filho. Você tirar um diploma, você poder ter um trabalho aí bacana, que você vai trabalhar menos, vai ganhar mais. Você vai trabalhar menos para quê? Para ter tempo para pregar minha palavra. Tá claro, meus irmãos? E aí vem nascendo esses desejos novos. Não é moto não, é de repente dar uma casa para minha família, amém? É de repente poder ajudar uma mãe, um pai, um parente. Está claro ou não está, meus irmãos? Outros desejos vão brotar no teu coração. Às vezes você até desejos materiais, amém? Não ser desejos materiais, por quê? Porque nós também temos que nós também, a promessa é que nós fomos feitos para termos dignidade, conforto, bem-estar. Tudo isso é de Deus que é agradável. Errados são aqueles que ensinam que como Jesus sofreu, nós temos que sofrer também. Não, meu amigo. Jesus morreu para a gente não morrer. Jesus sofreu para a gente não sofrer. E aí o que a gente faz? Corre atrás do sofrimento. Não, meus irmãos, tem igreja que ensina isso. Não, está errado. Jesus quer que a gente tenha paz. Olha lá a palavra, aqui está dizendo assim, o pensamento que penso de vós é, sofra. Sofrer é mal ou é bom? Se alguém tem a cabeça no lugar, vai dizer que é mal, né? É ou não é? Coisa ruim, é desagradável. Olha o que Deus está falando, e não de mal. Está falando, eu não quero que você sofra. Então você pode buscar uma vida confortável? Claro que sim. Mas antes buscai o reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então vos serão acrescentadas todas as outras coisas. Amém? Pode ser que o irmãozinho entre na igreja com o sonho de ter uma moto.
Ele vai abandonar o sonho de ter uma moto. Ele vai ter o sonho de ter Jesus no coração e lá na frente Deus dá a moto para ele. Amém? Quando ele comprar a moto, ele vai até olhar para a moto e falar: tipo um dia que eu quis uma moto. Que bom que eu tenho uma moto. Agora eu vou usar essa moto para ir para a igreja para procurar mais comunhão do Espírito Santo. Porque se não for assim, sabe o que vai acontecer, meu irmão? A moto pode estar no lugar de Deus. Vocês já viram gente que quando compra um bem fica mostrando o bem? Minha moto! Parece até aquele filme do Senhor dos Anéis, precioso! Já viram o filme do Senhor dos Anéis? Pode ver, tá, o Tolkien, ele é cristão, sabia disso? O que escreveu. O filme sempre, né, tira um pouquinho ali, né? Mas a historinha. Vocês sabem que C.S. Lewis e Tolkien são cristãos. Então, aí se tiver opções para os pequenininhos, vai por esse caminho, amém? Mas enfim, fecha parênteses. Aí fica lá na moto, precioso. Agora, quando o irmão tem um Jesus no coração e a moto vem, a moto é um meio de transporte. Por isso que ela serve. Amém? Vou cuidar, vou dar manutenção, porque, né, não bem, nós temos que preservar, e além do que, não pode trazer risco para a vida, ok, né, fazer as manutenções, limpar direitinho e tal. Mas, meu irmão, é meio de transporte, não é finalidade da vida, não. Finalidade da vida é o paraíso. Essa que é a finalidade da vida. É a comunhão eterna com Deus, que a gente aprende a praticar aqui. Amém? Meus irmãos, meu esboço era outra coisa, mas Deus trouxe a palavra nessa direção. Não vou nem ler, eu vou ficar aqui, tá bom? É isso que o Espírito Santo quer falar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz. Você não está com paz, meu irmão? Alguma coisa está contaminando a tua comunhão com Deus. Algo está atrapalhando Deus realizar o plano dele na tua vida. Porque Ele não quer o mal. Então examine-se a si mesmo, encontre esse problema e arranca pela raiz. E se for mais forte que você, ore a Deus. Deus me dá forças para não cair em tentação. Eu quero provar qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade, para vos dar o fim que esperais. E Pai, amolda em mim os meus sonhos. Pai, crie em mim um coração que de onde vai brotar bons sonhos, bons projetos, bons objetivos, boas metas, e me dá condições de alcançá-las. Amém? Essa meta pode ser: eu quero ser um pregador, eu quero estar no louvor da igreja, eu quero ser um evangelista. Amém? Eu quero ser um dizimista, um ofertante, eu quero ser uma coluna da igreja. E as coisas da sua vida: eu quero dar uma casa digna para minha família, eu quero dar uma escola privada para os meus filhos, que eu vou pagar mensalidade, qualidade. A escola pública tem qualidade, mas às vezes tem alguma coisa que a escola particular oferece que a escola pública não oferece. Vamos ser claros, meu irmão. Uma língua estrangeira, né? Às vezes o ensino, uma forma cristã de ensinar. Isso é santo. Eu vou dar um plano de saúde para minha família, para não ter que ficar em fila aí de SUS. Graças a Deus pelo SUS, amém? Mas o plano de saúde dá mais conforto. Isso tudo é lícito, tudo é santo, amém? Porque Deus quer que você tenha paz. Mas esses sonhos não podem ser os sonhos do mundo. Esses sonhos têm que ser o sonho que vai nascer nesse coração renovado pela palavra de Deus. E você vai chegar lá, porque Deus está falando: vos dar o fim que esperais. Na minha presença, o que você objetivar, o que você sonhar, eu vou te dar. É isso que Deus está falando para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Aquela salva de palmas.